Oi pessoal, então hoje a gente vai para a nossa primeira aula do curso de Eletrostática, a aula 1 de Introdução, onde nós vamos aprender os conceitos iniciais dessa matéria. Bom, os fenômenos elétricos foram descobertos na Grécia Antiga, pelo menos são os registros mais antigos que a gente tem notícia. Eles aconteciam quando se atritava o âmbar com outros materiais, e aí o âmbar ele começava a atrair outros pequenos objetos, como pedaços de folha, enfim, pedacinhos de madeira. O âmbar, ele é uma pedra formada de resina de árvore petrificada. Os fenômenos elétricos, eles ocorrem devido a uma propriedade da natureza, que se chama carga elétrica. E as partículas que detêm essa propriedade são partículas subatômicas, ou seja, menores do que o átomo. Para a gente poder entender um pouco da carga elétrica, vamos falar do modelo de Rutherford-Bohr. O átomo formado por prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera, isso de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr. Então, esse desenho que a gente já viu tantas vezes, né? Você tem ali no núcleo, você tem prótons e nêutrons. E na eletrosfera você tem os elétrons girando ao redor do núcleo. De acordo com esse modelo, os prótons eles possuem carga positiva e os elétrons possuem cargas negativas. E o nêutron possui carga nula. Os prótons e os elétrons eles possuem o mesmo valor de carga. A única coisa é que os sinais são diferentes. E o átomo, no seu estado fundamental, ele é eletricamente neutro, ou seja, tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, se prótons e elétrons têm o mesmo valor de carga, porém com sinais diferentes, e o átomo tem o mesmo número de prótons e de elétrons no seu estado fundamental, quando você soma tudo isso, vai acabar dando zero de carga elétrica. Alguns princípios da eletrostática. O primeiro princípio da atração e da repulsão, que diz que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Portanto, uma carga positiva e uma carga negativa se atraem e duas cargas positivas ou duas cargas negativas vão se repelir. O outro princípio é o da conservação das cargas elétricas, que diz que em um sistema isolado, a quantidade total de carga elétrica se conserva. O que é isso? Se você tem um sistema isolado formado por 2, 3, 4, 5 corpos, as cargas podem variar, a carga de cada corpo pode variar, porém o total de carga vai ser sempre o mesmo. Eletrização. Bom, então a gente viu que no estado fundamental o átomo ele é eletricamente neutro. Por que ele é neutro? Porque ele possui o mesmo número de prótons e elétrons, e os elétrons e prótons têm mesmo valor de carga, só que com sinais contrários. A gente sabe que todos os corpos são formados por átomos. Então, no estado natural, todos os corpos são neutros, porque os corpos formados por átomos vão ter também o mesmo tanto de prótons e de elétrons. Para a gente eletrizar um corpo, ou seja, para que esse corpo deixe de ser neutro e ele adquira uma carga elétrica, seja positiva ou seja negativa, você vai precisar alterar essa quantidade, essa igualdade entre prótons e elétrons, ou seja, entre cargas positivas e negativas. Eletrizar significa isso, fazer com que o corpo adquira uma carga elétrica. Um corpo com excesso de elétrons ele obtém carga negativa. O que significa excesso de elétrons? Que ele tem mais elétrons do que prótons. Um corpo com falta de elétrons obtém carga positiva. Falta de elétrons significa que ele tem mais prótons do que elétrons. Carga elementar. A carga elementar é o valor da carga do próton e do elétron. O valor dessa carga é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Então, quando o corpo ganha ou perde elétrons, o valor da carga que você tiver vai ser sempre o múltiplo desse valor, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Para você poder calcular o valor da carga que o corpo adquiriu, é só multiplicar a quantidade de elétrons que ele ganhou ou que ele perdeu pelo valor da carga elementar. Aqui nessa fórmula, o Q é o valor da carga, medido em coulombs, o N é o número de elétrons e o E é a carga elementar. Com isso, a gente pode concluir que a carga elétrica de um corpo ela é quantizada. Por quê? Ela vai ser sempre múltipla do mesmo valor. Então, a carga elétrica de um corpo
vai ser sempre múltipla de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não tem, por exemplo, como a carga de um corpo ser 2,4 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, porque não tem como você ter um elétron e meio ou um próton e meio a mais. Bom, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz um corpo ganhar ou perder elétrons? Aí nós vamos falar desse processo de eletrização. Existem três tipos de processo de eletrização: o processo do atrito, do contato e da indução. Na eletrização por atrito, você vai atritar dois corpos. Aí um corpo vai tirar elétrons do outro. O corpo que recebeu os elétrons vai ficar carregado com carga negativa, e o que perdeu elétrons fica carregado com carga positiva. Mas como que a gente pode saber qual corpo que vai ficar positivo e qual corpo vai ficar negativo? Bom, isso a gente utiliza uma informação que está contida numa tabela chamada série triboelétrica. Essa tabela é determinada experimentalmente. Aqui a gente tem um exemplo de série triboelétrica. E como é que ela funciona? Quando você atrita dois corpos que estão nessa lista, aquele que está mais em cima, ele vai ficar com carga positiva, e o que está mais abaixo vai ficar com carga negativa. Então, por exemplo, se eu atritar a pele humana com o nylon, a pele humana fica positiva e o nylon fica negativo. Já se eu atritar o nylon com a madeira, como o nylon está acima da madeira, aí é o nylon que fica positivo e a madeira que fica negativa. Eletrização por contato. Quando você coloca em contato dois ou mais corpos, sendo que pelo menos um deles está carregado. E o que vai acontecer? A carga elétrica total dos corpos, somando a carga de todos os corpos, vai se dividir entre eles. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um corpo que é inicialmente positivo e outro corpo inicialmente neutro. Quando se encostou um corpo no outro, a carga positiva se dividiu entre eles. Se os corpos forem idênticos, a carga elétrica ela vai se distribuir igualmente. Então, nesse caso aqui, eu tenho corpo A e corpo B, idênticos. Quando entram em contato, a carga elétrica total se distribui entre eles. Então, depois que eles se separam, a carga final de cada um vai ser a soma das cargas dividido por 2, já que eram dois corpos idênticos. Fossem três corpos idênticos, eu somaria a carga inicial dos três e dividiria por 3, desde que os três tivessem sido colocados em contato ao mesmo tempo. Fossem 5, 10, 15, 20 corpos, procederia da mesma maneira. Eletrização por indução. Nesse caso, você vai ter um corpo inicialmente carregado que induz carga elétrica e um corpo descarregado. Ou seja, ele vai organizar as cargas desse corpo de modo que as positivas fiquem de um lado e as negativas fiquem do outro. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho dois corpos encostados, dois corpos inicialmente neutros encostados um no outro, que é o que a gente vê na figura 1. Aí eu aproximo desses dois corpos um corpo negativo, mas só aproximo, não encosto, porque se eu encostar eu eletrizaria os dois por contato, mas aqui a gente está falando da eletrização por indução. Então, o corpo indutor ele não encosta nos outros dois corpos. Aí o que vai acontecer? Desses dois corpos que estavam neutros, lembra que o corpo ser neutro não significa que ele não tem carga elétrica, mas sim que ele tem o mesmo tanto de cargas positivas e negativas. E enquanto ele não está sob a influência de um corpo indutor, essas cargas positivas e negativas elas ficam em parezinhos, ficam juntas. Quando você aproxima o corpo negativo desses dois corpos que estão neutros, esse corpo negativo ele repele os elétrons que está no corpo da esquerda para o corpo que está na direita. Então o corpo da esquerda vai ficar com falta de elétrons e o corpo da direita vai ficar com excesso de elétrons. Depois desse processo, você separa os dois corpos e afasta o indutor negativo. O que aconteceu? Os dois corpos que estavam inicialmente neutros, lá na figura 1, agora estão carregados. Um com carga positiva e outro com carga negativa. Agora vamos fazer um processo de eletrização onde vai se utilizar o conceito de fio-terra. Então você aproxima um corpo indutor, lá na figura 1, um corpo carregado negativamente, de um corpo induzido que está inicialmente neutro. O que vai acontecer? O corpo indutor vai, dentro desse corpo neutro, reorganizar as cargas elétricas. As cargas negativas vão o mais longe possível, ou seja, vão para a borda oposta do corpo, e deixando então a parte mais próxima do indutor com carga positiva.
Aí o que você faz? Você vai e liga um fio desse corpo para a Terra. O que as cargas negativas vão fazer? Elas estão sendo repelidas pelo indutor negativo também. Então elas vão todas se descarregar na Terra, deixando o corpo que estava neutro agora com falta de elétrons e carregado com carga positiva. Então eu tinha um corpo que estava neutro e agora que está carregado positivamente. É importante lembrar que o que se move em sólidos são as cargas negativas, as cargas positivas elas não se movem. Então, nesse caso aqui, né, os elétrons livres do indutor são repelidos, ficando o lado direito do induzido com excesso de elétrons e o lado esquerdo com falta de elétrons. Fenômeno que recebe o nome de indução elétrica. As cargas elétricas que se concentram nas duas extremidades opostas, denominadas cargas induzidas, são de mesmo módulo, mas de sinais opostos. E por esse motivo, o induzido continua neutro. Ou seja, ali na figura 2, quando você viu as cargas positivas e negativas separadas, naquela ocasião o corpo ele ainda está neutro, né? Mesmo que as cargas positivas e negativas estejam separadas. Por quê? Se eu somar a carga total desse corpo, ainda vai dar zero, né? Porque tem o mesmo tanto de positivo e negativo. A única coisa é que elas se rearranjaram de uma maneira diferente. Bom, vamos dar uma olhada em alguns exercícios. Primeiro, vamos ter um exercício sobre a série triboelétrica. Você atrita um bastão de vidro com um pano de lã. E aí, a pergunta é: os dois vão se eletrizar? E quais os sinais de suas cargas elétricas? Lembra que quando você atrita dois corpos de uma série triboelétrica, aquele que está mais acima fica com carga positiva e o que está mais abaixo fica com carga negativa. Então, no caso de eu atritar o vidro com a lã, o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa. 2. Se colocarmos suspensos por fios isolantes e próximos, eles irão se atrair ou se repelir. Então pense que você esfregou o vidro na lã, o vidro ficou positivo e a lã negativa. Aí agora você pendura por um fio o vidro e por outro fio a lã. E aí você aproxima os dois. O que vai acontecer? Eles vão se atrair ou vão se repelir? Bom, como eles ficaram com a mesma com cargas elétricas de sinais opostos, o vidro positivo e a lã negativa, eles vão acabar se atraindo. Próximo exercício. Em uma experiência, um corpo neutro ficou positivamente eletrizado com carga de 2 coulombs. Quantos elétrons ele perdeu? Bom, nesse exercício eu tenho o valor da carga elétrica, que são 2 coulombs. Tenho o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E quero saber o número de elétrons que esse corpo perdeu. Por que ele perdeu elétrons? Porque eu sei que ele perdeu elétrons. Primeiro porque o problema está informando, mas às vezes que o problema não informasse, ele ficou com uma carga positiva. Vai ficar com carga positiva, precisa perder elétrons. Então, utilizando a fórmula do Q igual a N vezes E, o Q vale 2, o N é que eu quero saber, e 1,6 vezes 10 a menos 19 é o valor do E. Eu passo 1,6 vezes 10 a menos 19 dividindo. Então, o N vai ser 2 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai dar 1,25 vezes 10 elevado a mais 19 elétrons. Próximo exercício. Um corpo eletrizado com carga QA igual a menos 5 vezes 10 a menos 9 coulombs é colocado em contato com outro corpo com carga QB 7 vezes 10 a menos 9 coulombs. Qual é a carga dos dois objetos após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Bom, se a gente considerar que esses dois corpos são idênticos, o que a gente precisa fazer é somar a carga dos dois, né? Então a gente vai somar o QA mais o QB e dividir por 2. Então vai ficar menos 5 vezes 10 a menos 9, mais 7 vezes 10 a menos 9. Menos 5 mais 7 vai dar 2, o 10 a menos 9 é o fator comum. 2 dividido por 2 vai dar 1. Portanto, a carga final de cada corpo vai ser de 1 vezes 10 a menos 9 coulombs. Próximo exercício. 3 esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes, em um ambiente seco, conforme mostra a figura. Em determinado instante, a esfera A, que tem carga de 20 microcoulombs, toca a esfera B, que tem carga de menos 2 microcoulombs. Após alguns instantes, afasta-se e toca na esfera C, que tem carga de menos 6 microcoulombs, retornando à posição inicial.
Determine após os contatos descritos as cargas das esferas A, B e C em microcoulombs. Bom, nesse caso aqui é uma eletrização por contato, os corpos se encostam e trocam carga elétrica. Então, mas nesse processo aqui não vou encostar os três ao mesmo tempo, então eu não posso somar a carga dos três e dividir por 3. Primeiro a gente encosta a esfera A na esfera B. Então nesse processo eu somo a carga do A com B, vai ser 20 menos 2, que vai dar 18, e divido por 2, que é o número de corpos desse primeiro contato. Então depois desse contato, o A e o B terminam com 9 microcoulombs de carga. Depois disso, nós temos o contato entre o A e o C. Agora, depois do contato com B, o A ficou com 9 coulombs de carga, 9 microcoulombs de carga. Encostando com C, vamos somar a carga dos dois. 9 microcoulombs, somando com menos 6 microcoulombs do C, vai ficar 9 menos 6 dividido por 2, que vai dar 3 dividido por 2, vai dar 1,5 microcoulombs. Portanto, depois desse processo, nós temos a esfera B com carga de 9 microcoulombs e a esfera A e C com carga de 1,5 microcoulombs. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de eletrostática. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bem. Bons estudos. Até a próxima aula.